Quero saudar a todos com a paz. Senhor, podeis tomar os vossos assentos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Quero cumprimentar a todos que nos assistem pelo canal 20 e todos que nos assistem também pela internet, pelo YouTube. Que esta palavra nessa noite venha falar no teu coração. Vamos ler o tema que está em Efésios capítulo de número 3 e o versículo de número 14. Efésios capítulo de número 3 e o versículo de número 14. Diz assim o texto: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, por essa tarde ainda eu falando com Deus, pedindo uma palavra para essa noite. Quando fala acerca da oração, oração nada mais nada menos é o sustentáculo do crente, é aquilo que faz o crente permanecer de pé. Por que você acha que o adversário das nossas almas 24 horas peleja para que você não ore? Sabe por quê? Quando você não ora, o teu fracasso é inevitável. Ele tem certeza que vai acontecer alguma coisa com você, porque o crente não ora. E quando eu meditava na Bíblia Sagrada acerca da oração, eu vejo que muitos homens venceram através da oração. Mas no século em que estamos vivendo, a igreja aqui na terra, nós, crentes, se adaptamos a um sistema que nem todos mais gostam de orar, de falar com o Pai, sendo que a oração é essencial. Se a oração faltar na minha vida, faltar na sua vida, seremos elo fácil do adversário, não teremos força suficiente para suportar as adversidades. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando oramos, temos certeza de vitória. Por quê? Porque sabemos que quando oramos, é simplesmente falar com Deus. Tem muitas pessoas que pensam que oração é apenas pedir esmola espiritual. Senhor, me dá, me dá, me dá, e apenas só sabe pedir. Mas eu aprendi que a oração não é assim. A oração é aquele momento em que você quer falar com o Pai, aquilo que lhe faz sorrir, aquilo que lhe faz cantar, aquilo que lhe faz caminhar. Oração é aquele momento em que você chega ao Pai e fala aquilo que lhe está causando dor, aquilo que lhe está trazendo tristeza. É aquele momento em que você começa a dialogar com Ele. Oração é simplesmente falar como Deus é importante na minha e na sua vida. Oração é você dialogar e dizer: Senhor, como Tu és lindo, maravilhoso, Tu és fundamental na minha vida. Sem Ti eu não posso viver, sem Ti eu não posso caminhar. Eu preciso de Ti, Senhor. Oração é aquele momento em que você se prostra para falar com Ele, tranca a porta do seu quarto e começa a dialogar com Ele. Aquela amizade gostosa, que quando você começa a falar com o Eterno, e Ele começa a falar com você. Tem momentos da oração, que tem pessoas que gostam de orar de pé, não é pecado. Tem pessoas que gostam de orar sentado, também não é pecado. Mas o momento mais gostoso é quando você dobra os seus joelhos e um pouquinho mais joga a tua boca no pó e começa a falar com Ele aquilo que você está sentindo. O Pai na eternidade, com certeza Ele inclina o seu ouvido para ouvir a tua oração. Na Bíblia eu vejo que grandes homens de Deus teve alguns fracassos porque deixavam de orar.
Adão, enquanto falava com Deus, Adão, enquanto dialogava com Deus, Adão tinha uma vida, um padrão de vida muito bom, porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele falava tete a tete com Ele. Mas quando Adão deixou de falar com Deus, o seu padrão de vida mudou. Adão pecou. Então Adão se esconde, porque deixou de dialogar com Deus. Na nossa vida é assim. Nessa noite, como profeta de Deus, eu quero te dizer: não deixa de dialogar com o Pai. Ele está com saudade de ouvir a tua oração, Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Vai ter momento na oração que você vai apenas falar, e Deus não vai responder. Mas vai ter momento da oração que você vai ajoelhar e apenas as lágrimas vai correr nos seus olhos. Vai chegar o momento da oração em que o Pai vai começar a falar contigo, renovando as promessas na sua vida. Mas tem pessoas aqui nessa noite que dizem: evangelista, eu não consigo orar sozinho, porque todas as vezes que eu oro, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que a terra é de bronze, o céu é de ferro, parece que é uma potestade, e parece que Deus não ouve a minha oração. Alguma coisa sempre me acusa, e todas as vezes que eu vou orar, alguma coisa me tira da dimensão da dispensação da graça. Os principados e potestade peleja. Mas no livro de Tiago, capítulo de número 5, e o versículo 14, na parte B, diz assim: que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se aqui nessa noite tem justo, levante a mão e diga glórias ao nome bendito de Jesus. Se eu olhasse este texto e visse que apenas a oração de um santo pudesse ter efeito, eu ficaria triste, porque nenhum de nós somos santos, mas estamos buscando a santidade. Se eu olhasse neste texto bíblico e visse que somente os perfeitos tivessem a oração, eu também ficaria triste. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora eu quero lhes trazer alguns homens que oravam sozinho e alcançaram a vitória de Deus. A tua oração tem poder, a tua oração conta muito. Se você soubesse o tamanho da dimensão quando você ora, quando você fala, sabe aquele momento em que você perde, diante desses dias em que estamos vivendo, tantas coisas, e deixa de dialogar com o Pai. Quanto tempo perdemos no WhatsApp? Ficamos 1 hora, 2 horas conversando e você nem vê o tempo passar. Quanto tempo você fica no Facebook, postando, falando alguma coisa, a hora passa e você não consegue orar. São alguns inimigos que aparecem da oração. O primeiro inimigo que aparece na oração chama-se Satanás. Satanás não quer que você ore, porque quando você deixa de orar, você fica fraco, você fica anêmico, e o teu fracasso é inevitável. Enquanto Lúcifer orava, enquanto Lúcifer falava com o Pai, ele era um anjo de luz. Mas depois que ele deixou de dialogar com o Pai, o seu padrão de vida mudou. Podemos enxergar nos dias de hoje. É por isso que é importante a igreja falar com o Pai, porque eu nunca vi o crente vencer se ele não orar. Eu nunca vi a igreja baixar se a igreja não orar. Mas tem muitas igrejas anêmicas, tem muitas igrejas fracas, porque não ora mais. Igreja que não ora, o pecado habita. Igreja que não ora, a fofoca habita. Igreja que não ora,
tudo de ruim acontece. Igreja que não ora, não acontece batismo no Espírito Santo. Igreja que não ora, não tem salvação de alma. Mas nessa noite eu quero glorificar o Eterno, porque esta igreja de Jerusalém ainda tem crente que ora e fala com o Pai. Quem é que está orando aqui nessa noite? Aleluia. Quando eu começo a meditar no texto bíblico, homens que ousavam e oravam e falavam com o Pai, podemos ver Moisés. Moisés orava tanto que diz o texto que quando ele subiu no monte, ficou 40 dias ali e o povo pensou que ele tinha morrido. Mas quando Moisés desceu de lá, o seu rosto brilhava. Ei, meu irmão, crente que não ora, ele não tem a feição de Cristo. Porque eu aprendo uma coisa: quem ora tem o brilho do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Oh, Ramakovias Nakiovácia, é uma amizade que você nem imagina. Quando você começa a dialogar com o Pai e você começa a criar uma amizade com Ele, é totalmente diferente. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, se você for ver, Moisés orava, Moisés falava com Deus, e a oração de Moisés foi tão grande que Deus abriu um mar vermelho para o povo passar. Isso é o poder da oração. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. No livro de Gênesis, no capítulo 18, fala acerca de Abraão, amigo de Deus, homem que orava, homem que tinha intimidade com Deus, homem que falava com Deus. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Sabe por quê? Abraão estava orando dizendo: Senhor, Ló está em Sodoma. E a Bíblia diz que Deus ouviu tanta oração de Abraão que o Senhor mandou 2 anjos até Sodoma tirar a família de Ló de lá. Sabe por quê? Porque a oração tem poder. Parece que na sua vida a tua oração não tem dado resultado, parece que Deus não tem te escutado, mas eu quero dizer nessa noite que é mentira de Satanás. Deus tem te escutado, e o momento em que Ele bradar sobre a tua história, você vai ver quanto vale o poder da oração. A oração traz poder para o crente. Crente que ora tem poder. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e medito nela, eu vejo outro homem que orou a Deus num momento difícil da sua vida. Quem é este homem? Elias. Elias pensava que estava sozinho lá no Monte Carmelo. Quantas as vezes nós vemos o adversário da nossa alma batendo para ver nossa queda? Quantas das vezes até mesmo os irmãos dentro da igreja quer ver você desfalecer, quer ver você esfriar. Mas eu quero te dizer nessa noite, a tua oração vale muito diante do Pai. Ei, se nada está bem na tua vida, se nada está ocorrendo bem, eu quero lhe dizer: entra no teu quarto, diz o texto bíblico, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele, dialoga com Ele. Ele quer ter uma intimidade mais profunda com você. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja levantar voo, é tempo de despertar a igreja, é tempo de marcharmos, é tempo de despertamento espiritual, porque Deus quer operar no nosso meio. Aleluia. Quando eu vejo que Elias olhou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, ele pensou que estava sozinho, mas eu creio
creio com a minha mente humana que os anjos do Senhor estavam junto dele, dizendo: Elias, estamos com você. Crente que ora ainda, Deus faz fogo cair do céu. Sabe por quê? Porque é poder na tua oração. Crente que ora, a enfermidade tem que ir embora. Sabe por quê? Porque é poder na oração. Crente que ora, o homem tem que ser liberto das drogas. Sabe por quê? Há poder na oração. Na tua casa eu não sei como vai, o que viu, o que acontece, se lá está tudo bagunçado, se tem alguém afastado, minha irmã, meu irmão, há poder na tua oração. Para de ser crente 6 horas. Ei, você ora por mim, você vai para a igreja, ora por mim. Para de ser crente 6 horas. Deus está dizendo: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, alguém que também ousou orar, oração, oh coisa gostosa, mas no tempo em que estamos vivendo, não gostamos de orar, porque orar dá cãibra, orar cansa, orar dá sono, não é verdade? Muitas das vezes você ora, fica 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, parece que foi 1 hora, você não consegue, alguma coisa te tira do foco, as agendas do dia a dia, quando você vê o dia passa, o dia vem e você não fala com o Pai, e de repente você pensa que está bom, você vem para a igreja, mas não ora, você vem, canta nas irmãs, acha que está bom, mas não ora, você vem, toca na orquestra, pensa que está bom, mas não ora, você vem, prega, lê a Bíblia, mas não ora, e você faz as atividades na igreja, pensa que está bom, mas não ora. Deus está dizendo nessa noite, Ele está com saudade de conversar com você. Crente que não fala com Deus, é porque está de mal dele, ou não é verdade? Quando você não quer falar com alguém, é porque você está de mal, ou é porque você fez alguma coisa de errado. Ainda que tenhas feito alguma coisa de errado, Ele é poderoso para te perdoar. Aleluia. Quando eu olho a Bíblia Sagrada e medito nela, eu vejo um homem que ousou orar, e alguém procurou algum defeito nele. Procuraram. Ei, irmão, quando você começa a orar, quando você começa a buscar intimidade com Deus, e você começa a se destacar, Deus começa a te usar, o milagre de Deus começa a acontecer na sua vida. Vão querer achar alguma coisa em você para querer te parar, para querer te frear, para querer te desanimar. Na província da Babilônia, na época do rei Dario, tinha um homem por nome de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Temos que aprender a orar, porque crente que ora tem intimidade com o Pai. Oh, aleluia. Ei, é certo. Quando você está orando, pode ter gente falando da tua vida. Quando você está orando, pode ter gente querendo derrubar o teu ministério. Quando você está orando, pode abrir cova, pode armar forca para te matar enforcado. Mas se você está orando, Deus está dizendo: está orando, tem crédito comigo no céu, então eu vou cortar o laço, vou quebrar os ferrolhos, vou derrubar os carros de ferro, porque está orando, tem intimidade comigo. Ei, enquanto Daniel estava orando, diz a Bíblia que os prefeitos, presidentes, os satrapas da época olharam e disseram: vamos parar Daniel, vamos chegar até o rei Dario, vamos falar para ele fazer um decreto durante 30 dias. Mas Daniel está orando, Daniel não está nem aí. Crente que ora não vê os defeitos da igreja, crente que ora não vê se o outro cantou bem, desafinou, ou se ele toca bem na orquestra ou não. Ele não vê se o outro pregou mal ou pregou bem, não vê se a outra cantou desafinado ou afinado. Sabe por quê? Crente que ora, ele entra para a igreja para adorar a Deus, ele entra para adorar. Mas nos nossos dias tem muitos aí, presidentes dentro da igreja, prefeitos, satrapas, que gosta de apontar e quer achar alguma coisa. Mas eu quero dizer, meu
santo, minha santa, continue orando, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que Daniel estava orando. Oh, gostoso é, oh, coisa boa é quando nós falamos com Ele. Coisa boa ainda é quando Ele fala conosco. E quando Ele diz: meu filho, eu estou contigo, eu te dou vitória, eu te sustento, eu te ajudo. Está difícil, mas eu estou contigo, eu caminho contigo, eu ando contigo. Não desfaleça pelo caminho, porque a vitória não está no começo, não está no meio, está no fim. A igreja permanece marchando para o alvo, que é Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que ele estava lá orando, falando com o Pai, e alguém olhou pela janela: ei, Daniel está orando. O rei não já assinou com o anel, não já decretou na lei do Medos e os persas, já decretou: vamos até o rei, vamos dizer, o leão já está com a boca aberta, a cova já está esperando Daniel. E nessa noite você entrou aqui, talvez o adversário já abriu a cova, o leão está rugindo contra você, mas eu quero te dizer: continue orando, porque Ele é aquele que fecha a cova e fecha a boca do leão. Eu sirvo este Deus poderoso. Quem serve? Quem serve? Quem serve nessa noite? A Bíblia diz que o rei então, ele manda, decreta com o anel. Ei, rei, ele não obedeceu. E quem é Daniel? O chegado do rei, aquele que estava com o rei. Ei, o rei ficou perturbado e disse: agora Daniel não estava preocupado, sabe por quê? Crente que ora não se preocupa, ainda que o diabo abriu o laço do passarinheiro, ele está confiante que Deus vai dar vitória. Aleluia. E a Bíblia diz que Daniel não está preocupado. Ei, crente, não se preocupe. Se você ora, não se preocupe. Se você ora, não se preocupe. Sabe por quê? A oração vai te abrir as portas. Não, você não entendeu. A oração abre portas. Aleluia. E quando todos pensaram que ia acabar, Daniel está indo para a cova. Oh Deus, ainda que eu morra na cova, eu mesmo assim não vou negar a fé. Ei, não tinha Mesaque, Sadraque e Abednego com ele. Ele estava sozinho, estava orando sozinho. Sabe por quê? A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Quando ele chegou lá, de noite diz a Bíblia que o rei jejuou, não quis comer. Quando foi pela manhã, ei, prepara aí, crente, levante a mão. Quando for pela manhã, Deus vai mandar vitória para a tua casa. Deus vai mandar vitória para a tua vida. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que pela manhã o rei Dario gritou: Daniel! Mas à noite, eu creio que Deus enviou o anjo e disse: olha, está vendo aí Daniel? Não toca nele, nem no fio da sua cabeça. Ei, irmão, eu creio que foi a noite mais gostosa de Daniel, dormir deitado no leão. Ei, crente que ora, ainda que o leão está rugido contra a tua vida, ele vai apenas servir de travesseiro, 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 e você vai cantar o hino da vitória. Ele gritou: Daniel! Ele disse: viva tu, ó rei. Daniel, o teu Deus te livrou. Ele disse: o Deus a quem eu sirvo não só me livrou do leão, mas fechou a boca do leão. Ei, você não entendeu, já era para você ter dado mais glória. Sabe o que Deus está dizendo? Os leões estão falando de você, mas hoje Ele vai fechar a boca. Daniel venceu através da oração. A oração é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
Por que não falar de João Batista? Foi o homem que mais falou de oração, até mesmo mais que o Senhor Jesus. Ele foi um homem que falava de oração. João Batista ficava no deserto, orava no deserto, vivia no deserto, pregava no deserto. Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ei, crente que ora, não importa se ele está no deserto ou se ele não está, não importa se ele está no mar ou se ele não está, se ele ora, está tudo bem, está tudo bom, está tudo certo. Sabe por quê? Porque tem a presença do Eterno com ele. Outro que nos ensinou a orar foi Jesus, quando estavam os seus discípulos junto com ele. Mas tem crente que fala: eu não sei orar. O próprio Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Quando não souberes orar, diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para todos sempre. Sabe que eu aprendo com isso? Oração não é para ficar pedindo esmola espiritual, porque Deus sabe o que você precisa, mas a oração é aquele momento que você tem que falar com Ele: Senhor, como tu és bom, fundamental, lindo, cheiroso, tu és perfeito na minha vida, sem ti eu não vivo. Quando Deus vê você falando com Ele, dialogando com Ele: eu vou dar vitória para minha serva, ela está precisando, eu sei do que ela está precisando, eu sei o que ela veio buscar aqui nessa noite. Ei, você não entendeu, já era para você ter dado glória. Ei, o que você veio buscar aqui nessa noite, o Pai já sabe. Através da oração, o próprio Jesus orava no Monte das Transfiguração. Jesus subiu e ele orava, falando com o Pai. A Bíblia diz que a glória foi tão grande que quando Jesus saiu de lá, o seu rosto brilhava como o sol. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? O mundo tem que ver o brilho da glória de Deus na sua vida, na minha vida. Sabe por quê? Crente que ora, o pecado não habita. Crente que ora, está tudo bem, a glória de Deus está nele. E aquilo que o apóstolo Paulo diz, que quanto mais glória você dá, mais você se parece com Ele. E a igreja é assim, de glória em glória, de glória em glória. E nós vamos alcançar aquilo que Ele nos preparou. Aleluia.